Presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Presidente Lula tem fala polêmica e promete acabar com as bets no Brasil. Em menos de 5 minutos eu vou colocar aqui exatamente a fala para você tirar suas próprias conclusões e a gente entender aqui se a gente é a favor, se a gente é contra, enfim, não tem uma opinião formada, mas através desse vídeo em menos de 5 minutos vamos entender e analisar sobre o impacto que o fim das bets pode ter no futebol brasileiro, no consumo do futebol brasileiro. Hoje em dia, dos 20 times da Série A, 12 tem patrocínio master como bet, né? Então, inclusive o Flamengo, por exemplo, tem o maior patrocínio da história do futebol brasileiro com a Betano, né? A Betano também patrocina o futebol brasileiro através do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, Copa Betano do Brasil, né? Também tem várias outras emissoras de televisão que também tem patrocínio das bets, Cazé TV, Globo, enfim, todas as redes de TV, todos os influenciadores, todos os canais de YouTube que falam de futebol, geralmente tem patrocínio das bets, e isso pode gerar um impacto importantíssimo. Mais uma vez, não sou contra nem a favor, vamos tentar analisar aqui quais impactos que as bets têm na sociedade. Eu sei que esse vídeo não é especificamente sobre futebol, mas essa decisão, essa fala do presidente Lula pode impactar diretamente no futebol brasileiro, tanto na força, no poderio econômico dos times brasileiros, como por exemplo o Flamengo mesmo, que é o maior patrocinador do futebol brasileiro, e também nas transmissões, nos direitos de televisão de várias das emissoras, Cazé TV, Rede Globo, enfim. Vamos ver exatamente o que o presidente Lula falou sobre o fim das bets, mas antes te convido a se inscrever no nosso canal. Todo dia trago para você, em menos de 5 minutos, as principais notícias do futebol brasileiro. Também trago informações sobre o futebol internacional, como estão os jogadores brasileiros nesse período pré-Copa do Mundo. Enfim, se você gosta de vídeo rápido, todo dia sobre futebol como um todo, te convido a se inscrever e só caso goste, deixa o like pra gente repassar essa palavra e mais pessoas chegarem no nosso canal, beleza? Então, bora ver exatamente o que o presidente Lula falou sobre o fim das bets no Brasil. Bora lá. Presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Se depender de mim. Se as bets causam mal, que a gente acha que causa, por que a gente não acaba com as bets? O futebol não pode prescindir das bets, mas o futebol viveu um século e meio sem as bets. Então, nós estamos tentando discutir isso, querido. Estamos tentando discutir porque, inclusive esse país religioso como é, ou seja, eu passei toda a minha vida ouvindo dizer que não era possível ter jogo de azar, não era possível ter cassino, o jogo do bicho era contravenção, não sei das contas e tal. Hoje, o cassino está dentro da sua casa, com o seu filho de 10 anos, com o seu neto de 11 anos, com a sua neta, com sua filha, gastando dinheiro desnecessário, enricando as bets. Quando a pessoa está viciada no jogo, sabe, não é... Só temos que tratar isso como uma questão de saúde. Se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Tá aí, foi essa fala polêmica que o Lula teve. Se depender dele, as bets não vão mais operar no Brasil e no futebol brasileiro. Eu acho que é extremamente polêmico, com certeza não vai ser fácil, como ele mesmo falou, que não depende só dele, depende de Senado, depende de deputado, enfim. E dentro desses lugares que criam leis, as bets elas têm muita força, elas têm lobby, elas têm deputados, senadores que são íntimos de donos de bets, enfim. Obviamente não vai ser fácil. Eu particularmente não tenho uma opinião formada sobre o fim das bets, mas uma coisa é fato, o dinheiro das bets é um dinheiro extremamente duvidoso, né? No Brasil, o cassino é proibido, mas eu particularmente eu tenho conta em uma casa de apostas na Bet365, mas eu particularmente acho um pouco estranho, principalmente aquela opção dos cassinos, né? Tem aquele jogo do aviãozinho, é nitidamente um jogo de azar dentro do meu celular, né? Eu particularmente gosto bastante de apostar esporadicamente no jogo, por exemplo, que eu tô assistindo, gosto de apostar no jogo da seleção brasileira, enfim, tudo isso como forma de entretenimento, mas isso eu sei que não é a realidade de muitos brasileiros. Muitas pessoas alimentam essas bets, o dinheiro que alimenta essas bets e posteriormente os clubes de futebol vem de pessoas pobres, né? Então deveria existir uma regulamentação melhor. Só recentemente que essas bets começaram a ser taxadas e só delas serem taxadas já gerou um burburinho muito grande. A ideia aqui nem é dar uma declaração se a gente é a favor, se a gente é contra, se nosso canal é a favor, se é contra, mas entender o que acontece, quais impactos que as bets têm na sociedade, e eu quero ouvir sua opinião, quero ver o que você acha, se você tem algum familiar que já foi prejudicado por conta do vício em jogos, né, em bet. Eu sei que para muitas pessoas é muito fácil falar, é só não jogar, é só se controlar, mas chega um momento que as pessoas não conseguem, né? E quanto menos instrução a pessoa tem, mais difícil ela tem de sair desse fundo desse poço, né? Então é uma situação sensível, uma situação delicada que a gente não vai resolver soltando meia dúzia de frases prontas, de palavras feitas, enfim, tem que ser analisado realmente como um caso de saúde. E eu quero escutar a sua opinião. Para você acha que as bets têm que ter um fim no Brasil, tem que ter algum tipo melhor de regulamentação, tem que ter um limite de dinheiro investido por cada pessoa, tem que ser mais taxadas? Atualmente, se eu não me engano, as bets elas são taxadas ou é 12% ou é 18%, tem que aumentar bastante essa taxação. Enfim, deixa a sua opinião e
E caso goste do modelo do vídeo, deixa um like. Como eu falei pra vocês, a ideia aqui não é chegar a nenhuma conclusão. Como eu falei, problemas complexos não tem como a gente trazer soluções simples, né? Mas levantar o debate, ver qual a sua opinião sobre a situação. E é isso. Deixa o like caso goste, se inscreve. Valeu!